a gente vai ver a segunda lei de Taylor. Hoje a gente vai ver o movimento retilíneo uniforme. E aí a gente vai definir o que é o movimento retilíneo uniforme. A gente vai deduzir a equação horária do movimento. A gente vai ver quais são os gráficos possíveis do MRU. E depois a gente vai fazer alguns exemplos só para fixar a matéria, tá? Vou fazer alguns exemplos. Eu coloquei de novo 15 exercícios naquela lista. A gente vai fazer 5 juntos e os 10 restantes vão ficar para casa. Aquele mesmo esqueminha que a gente veio fazendo, ok? Tranquilo? Tranquilo. Então vamos começar aqui com o... Ô, Abud, eu tava tentando abrir a lista aqui no meu computador, eu não tô conseguindo abrir. Tá parecendo, não é possível acessar esse site. Essa página pode estar temporariamente indisponível. Deixa eu ver aqui, deixa eu conferir aqui pra você. É a lista da aula de hoje. Ué, mas eu mandei ela em PDF no grupo. Olha aí. Então, eu fui abrir ela no computador para imprimir e eu não consegui abrir. Ué, que estranho. Deixa eu tentar te mandar no e-mail pra você salvar ela de novo. Qual que é o seu e-mail? Fala aí. Vou te mandar agora. Gabriela Ah, M. Tiradentes, ah, @icloud.com. arroba iCloud. Mandei, tenta salvar ela. Você tá mandando já. Que aí talvez dê Eu vou certinho. tentar depois da aula, porque eu tenho que abrir ele aqui no computador aqui, aí é mais complicado abrir o iCloud aqui. Mas aí depois qualquer coisa eu mando mensagem no WhatsApp. Tá bom. Então, galera, olha só. O que é o movimento retilíneo uniforme? Né? Igual eu falei para vocês na aula passada, a gente não precisa se preocupar muito com mais de duas dimensões. Né? Na física a gente estuda bem assim os movimentos em uma direção só, chamados de retilíneo. Depois estuda movimentos que são em duas direções, que são os movimentos lançamento horizontal e lançamento parabólico. Tá? O máximo que a gente vai ver na física de segundo grau é um movimento em duas direções. Tá? Até porque todo movimento, até mesmo quando ele acontece em três dimensões, dá para você fazer uma aproximação para ele acontecer só em duas. Tá? Então não precisa dificultar quando você pode facilitar. O que é um movimento uniforme? Né? Então imagina aqui esse carinha que está fazendo uma corridinha e aqui ele está no tempo zero. Então esse é o momento em que você começa a observar o movimento dele. No tempo zero, a gente vai olhar, né, para ele e falar, essa aqui é a posição inicial dele, S0, igual a gente viu aula passada na definição de deslocamento. Se a gente considerar sempre o mesmo intervalo de tempo, então vamos supor que aqui é o tempo igual a 2 segundos, aqui é igual ao tempo 4 segundos e aqui o tempo igual a 6 segundos. É sempre o mesmo intervalo de tempo. Então, se ele percorrer sempre a mesma distância no mesmo intervalo de tempo, a gente vai ter o que a gente chama de movimento uniforme. Essa é a definição básica de movimento uniforme. Em um mesmo intervalo de tempo, ele percorre sempre a mesma distância. Então, você pode olhar aqui, que o desenhozinho até com quadriculado atrás facilita a gente ver isso aqui. Né? Que a distância é sempre a mesma no mesmo intervalo de tempo. Então, o movimento uniforme significa que ele percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. E existe mais dois tipos de movimentos que a gente vai estudar e a gente já vai definir eles aqui. Primeiro, na aula de hoje, a gente vai focar nesse movimento aqui, em intervalos de tempos iguais. Existe também um movimento que a gente chama de movimento acelerado. Então, se a gente pegar, né,
o carinha aqui no tempo zero e colocar ele aqui embaixo, ó. Se esse movimento for acelerado, as distâncias que ele percorre, elas vão aumentando com o tempo. Significa que alguma coisa está acontecendo com ele, né? Que, vamos supor, em vez de ele percorrer essa distância, ele pode até começar percorrendo essa distância, ó. Mas aí, à medida que o tempo passa, a distância que ele vai percorrendo vai aumentando. E isso é característica de um movimento que a gente chama de movimento acelerado. Vou deixar ele aqui por completo, a pistazinha dele de cor. Aqui, ó. Então você olha para as distâncias. Opa, colocar vermelhinho, né, para ficar igual. A distância ela vai aumentando. Tá? Então esse movimento aqui a gente vai estudar mais para frente. Esse movimento é o retilíneo uniforme. Esse movimento aqui a gente chama de um movimento acelerado. Só olhando para as distâncias, tá? É o que importa aqui primeiro para a gente, né? Ele está na mesma posição inicial, mas a distância que ele está vai mudando. E eu posso também classificar um outro tipo de movimento, que é o movimento em que ele vai retardando o movimento dele. Ele até pode começar rápido, então olha só, ele começa mais rápido, mas aí a distância que ele percorre vai diminuindo com o tempo. Então quer dizer que ele está freando, né? Olha só, começa rápido, começa percorrendo uma distância grande, mas à medida que o tempo passa, essa distância vai diminuindo. Tá? Então, esse movimento é o que a gente chama de movimento retardado. Nós vamos estudar todos. Esse aqui é o uniforme, né? No movimento acelerado, as distâncias vão aumentando com o tempo, e no movimento retardado, as distâncias vão diminuindo com o tempo. E aí, se a gente pensar na definição básica de velocidade que nós vimos na aula passada, vou colocar aqui a gente pensando em velocidade média, tá? A velocidade média é, né, o deslocamento de um corpo dividido pelo tempo. Então pensa, em termos de velocidade média, o que está acontecendo com esse carinha? Quando o movimento é uniforme, a velocidade dele vai ser sempre igual. Né? Por quê? Porque as distâncias, os deslocamentos que ele percorre são sempre iguais. E o intervalo de tempo também. Né? Aqui vamos colocar sempre o mesmo intervalo de tempo. T igual a 2 segundos, T igual a 4 segundos, T igual a 6 segundos. Aqui a gente colocou T igual a 0, T igual a 2, T igual a 4, T igual a 6. Então, se eu pegar o intervalo de tempo, que é 2, e dividir pela distância que ele percorreu, pelo ΔS, né? Então, esse aqui vão chamar de T1, esse T2, esse T3. Aí, essa aqui é a posição S1, essa aqui é a posição S2, essa aqui é a posição S3. Se eu fizer S1 menos S0 e dividir pelo tempo, em todos os casos vai dar a mesma coisa. Então, eu posso assinalar que a velocidade média dele aqui é sempre a mesma, né? Sempre vai ter a mesma velocidade média em todos os casos, no movimento uniforme. Então, deixa eu pegar aqui um pincelzinho para fazer a velocidade média dele. Ó. Aqui eu vou ter sempre o mesmo vetor velocidade atuando sobre esse carinha, né? Que demonstra que o deslocamento dele é sempre constante. Então, eu posso pegar essa velocidade, posso colocar ela aqui, que ela sempre vai ter o mesmo valor. Ó. Então, o que a gente fala assim, né, a gente define,
o movimento uniforme é aquele que possui a velocidade constante. Isso é uma consequência. A velocidade ser constante no movimento uniforme é consequência dos ΔS serem iguais nos mesmos períodos de tempo. Tá? Então é simplesmente uma consequência. Agora, quando a gente tem um movimento acelerado, a velocidade desse carinha ela vai aumentar com o tempo. Então, por exemplo, ó, aqui ele tinha uma certa velocidade, mas no momento em que eu vejo que as distâncias estão aumentando, né, eu já posso falar que essa velocidade aqui é maior. Deixa eu até... Ó, ela aumenta não, aumentei muito aqui. Ela aumentou um tiquinho. Aí, no segundo carinha, como a distância que ele percorreu aumentou mais ainda, ela vai aumentar mais um pouco. E assim por diante. Então, no movimento acelerado, a velocidade do corpo ela vai aumentar cada vez mais. Exagerei. Tá sempre aumentando. E no movimento retardado, o que acontece é que a velocidade ela começa, já que ela é o cálculo de deslocamento por tempo, ela pode começar até grande, né? Porque a primeira distância que ele percorre é grande. Só que com o tempo, essa velocidade vai diminuindo. A gente não está interessado, por enquanto, em entender o porquê que ela diminui, tá? Então, a gente vai entender por que ela diminui só lá na segunda lei de Newton. Por enquanto, a cinemática, né, ela interessa em estudar o movimento sem querer saber a causa do movimento. Então, a gente só vai analisar o que está acontecendo aqui sem preocupar o porquê que essa velocidade está diminuindo ou está aumentando. Beleza? Tanto faz para a gente. Então, movimento uniforme, velocidade constante, porque os ΔS são iguais. Né? Movimento acelerado, a velocidade vai aumentando porque a distância percorrida pelo corpo vai aumentando cada vez mais. E o movimento retardado é aquele movimento no qual a velocidade diminui, porque as distâncias que eu vou percorrendo com o tempo também vão diminuindo. Tranquilo, né? Isso já deve estar careca de saber, né? Tranquilo? Tranquilo. Então vamos passar para frente. Vamos pegar o primeiro exemplo e vamos analisar, porque a gente está querendo trabalhar com um movimento uniforme, né? Aqui, ó. É esse tipo de movimento que a gente está querendo trabalhar. Eita, fiz errado, peraí. Cheio de seta aqui. Eita, ainda ferrou o trem. Tá foda. Tecnologias. Agora sim, agora vai. Aí agora eu tenho o bonequinho. Então nós vamos trabalhar em cima disso aqui, ó. Já que a gente vai analisar, né, o movimento retilíneo uniforme. Então vamos supor que aqui a posição inicial dele está correndo lá na Pitangui. E ele começou lá e a posição inicial dele estava marcada assim, ó, tinha uma plaquinha, né, aqui marcando que a posição inicial dele
era 100 metros na pista de Cooper lá. E nessas posições aqui, se era 100 metros, aqui vai ser 200, porque ele está no MRU, né? Aqui vai ser, vamos supor que é 300 e aqui 400. Então a análise do movimento retilíneo uniforme pode ser feita de várias formas, mas eu vou mostrar para vocês, né, como chegar naquela equação que vocês decoram, tá? Existe uma relação entre posição e tempo evidente aqui, né? Ele começou no 100, depois de 2 segundos ele estava no 200, depois de mais 2 segundos ele estava no 300 e assim por diante. O que físico adora fazer? Quando ele nota que existe uma relação entre duas grandezas, ele gosta de fazer um gráfico para mostrar essa relação. Então vamos colocar aqui os dados. O tempo em segundos e a posição em metros. No tempo igual a 0, ele estava na posição 100. No tempo igual a 2, ele estava na posição 200. Eu exagerei bastante, né? Esse é o flash correndo. No tempo igual a 4, ele está na posição 300. No tempo igual a 6, ele está na posição 400. E aí, para eu ver, né, como que isso, qual que é a cara disso aqui, eu monto um gráfico com esses pontos. Então, o físico ele coleta os dados de um problema, depois que ele coleta os dados, ele monta um gráfico, porque esse gráfico, se ele der uma linha reta, ele sabe que ele tem que caçar uma função de primeiro grau. Se esse gráfico der uma parábola, ele sabe que ele tem que caçar uma função de segundo grau. Se esse gráfico der um ponto de sela, ele sabe que ele tem que caçar uma função de terceiro grau, né? E assim por diante. Ah, esse gráfico deu uma coisa assim. Ah, então é uma função senoidal. E assim por diante, vai no jeitão do gráfico. Antigamente a galera tinha que fazer o gráfico à mão, né? Hoje já tem programinhas, até sites que fazem esses gráficos. Antigamente, galera, quando eu fiz faculdade, tinha um programa chamado Orange, que a faculdade pagava, então era caríssimo e tal para fazer os gráficos, fazer as análises e tal. Hoje em dia, tudo que se faz tem na internet para fazer, de graça. Tudo que eu fazia no Orange antigamente, eu posso fazer hoje online. Mopai. Tá, então vamos colocar aqui os pontos, ó. Aqui é o 0, né? Geralmente a gente coloca aqui 0, 0. Então aqui dá, ó, aqui tempo igual a 1, tempo igual a 2, tempo igual a 3, 4, 5, 6. E aqui eu vou colocar a escala daqui, eu vou colocar de 100 em 100. 100, 200, 300 e aqui 400. A escala do x não precisa coincidir com a escala do y, né? Só relembrando as aulinhas de matemática aí. O 0 faz par ordenado com o 100. Então, meu gráfico vai começar daqui, ó. O 2 faz par ordenado com o 200. Então, 2 faz par ordenado com o 200. O 3 faz par ordenado, não sei com quem, né? Mas o 4 faz par ordenado com o 300. Hoje a gente pode até descobrir com quem que o 3 faz par ordenado. Mas os dados que eu tenho são esses aqui. E o 6 faz par ordenado com o 400. Então, por isso que eu falo, a matéria mais importante da vida é função. E os alunos acham que é inútil ficar desenhando gráfico, né? Esses gráficos estão alinhados, ou seja, estão formando uma linha. Eu posso pegar e ligar eles aqui, ó. Eles vão formar uma linha. Toda vez que eu fizer o gráfico de posição por tempo e der uma linha reta, né, significa que essa função representa um movimento retilíneo uniforme. É uma função de primeiro grau. Então, se você está estudando o movimento de alguma coisa e nota essa linearidade, com certeza isso vai ser gráfico, vai ser um objeto
que está fazendo o MRU, ou movimento retilíneo uniforme. A partir disso aí, o que o físico vai fazer? O que alguém que está analisando esse movimento vai fazer? Porra, se é uma função de primeiro grau, eu sei, né, o Newton já contou para a gente que toda função de primeiro grau ela é dessa forma, ó. Né? Toda função de primeiro grau é igual a y igual a ax mais b. Vamos lembrar da matemática? O que cada letrinha dessa aqui significa? O que significa a letrinha b? Quem lembra? Alô? Estou falando sozinho? Corta o O eixo. valor inicial? Mas pensa na matemática. Matematicamente falando. A Gabriela acho que acertou. O que é, Gabriela? É onde corta o eixo Y. Isso. É onde corta o y. Então, por exemplo, o b desse gráfico vale 100. Porque é onde o gráfico corta o y. O que é o a de uma função de primeiro grau? Quem lembra? Não lembro. O a de uma função de primeiro grau é Não, a pode falar. inclinação do gráfico. Quando o a é muito grande, essa reta fica muito inclinada. Se o a é pequeno, a reta fica pouco inclinada. Como que eu calculo a inclinação de um gráfico de primeiro grau? Eu faço ΔY dividido por ΔX. Então, por exemplo, se eu quisesse calcular a inclinação desse gráfico, eu pegaria, por exemplo, 200 menos 100 e dividiria por 2 menos 0. Tem que pegar os pares ordenados. Ou eu faço 300 menos 200 dividido por 4 menos 2. Ou eu faço 400 menos 300 dividido por 6 menos 4. Alguém mandou mensagem aqui? Seu áudio, eu não escutei não, Bárbara. Você está mudo aqui para mim, ó. Seu microfone está mudo. Tenta desmutar seu microfone. Não, fala aí de novo. Não estamos te escutando não. Acho que seu microfone está com problema. Está no computador ou no celular? Bárbara? No PC? Mas você está com foninho, alguma coisa assim? Porque às vezes o PC pode estar bugado. Você está no notebook? Então tira o foninho e tenta usar o microfone do notebook para ver se vai funcionar. Não, também não. Não escutamos. Manda mensagem, então, se tiver alguma dúvida, tá? Então vamos lá. E o y aqui, ó, nesse gráfico que a gente construiu, o y vai ser a posição em metros. E na cinemática, galera, o x é sempre o tempo. Então, na cinemática, sempre o x vai estar representado pelo tempo. Porque as coisas, elas funcionam em função do tempo, tá? Tudo acontece no decorrer do tempo, em função do tempo, tá bom? Então, o x vai ser sempre ocupado pela letrinha t. Tem que aprender a fazer gráfico, tem que aprender a analisar gráfico. Então, por isso que eu estou destrinchando isso aqui para vocês. Ok? Então, olha só.
Aqui está uma funçãozinha de primeiro grau. E nós vamos ver o que acontece quando a gente faz a análise desse gráfico na cinemática. Vou salvar aqui a segunda tela. Vou pegar esse gráfico que a gente já fez e eu vou analisar ele em outra tela aqui para ficar menos confuso. Eita. Olha só. Vamos lá. A gente viu então que y igual a ax mais b. Se eu quiser calcular o a da função, eu tenho que fazer ΔY, ΔX. Então, o a é igual a ΔY, ΔX. Quem está no eixo y é o s. Então, o a é ΔS e o x é o ΔT. Opa! Quem que é ΔS e ΔT mesmo? ΔS, ΔT é igual à velocidade média do corpo. Ah, então peraí. Então eu já sei que nesse gráfico que eu estou trabalhando, o A ele vai ser a velocidade. Então quer dizer que no gráfico de posição por tempo, a inclinação do gráfico é a nossa velocidade. Certo? Então, corpos com uma velocidade alta vão ter um gráfico muito inclinado. Gráficos com velocidade baixa vão ter o gráfico pouco inclinado. Então, vamos substituindo aqui. Quem está no y? Quem está no y é a posição, o s. Acabei de descobrir que o a é a velocidade, é o v. Quem está no x é o t. E quem corta o eixo y aqui, ó? Quem está cortando? Esse carinha aqui é o carinha que corta o eixo y. É só você olhar lá, ó. No tempo zero, o que é isso aqui? No tempo zero, essa é a nossa posição inicial. No tempo zero, o carinha estava no 100. Então, essa é a posição inicial dele. Então, o b da minha função é a posição inicial. E aí, só invertendo a ordem dos termos, a gente chega na fórmula clássica, que é a fórmula do sorvete. S igual a S0 mais VT. Essa é a chamada equação horária da posição. Tá? Então, equação horária. Por que horária? Porque ela está em função do tempo da posição. Agora, essa aqui ela vale só pro MRU. Ela não vale pro acelerado nem pro retardado. Só vale quando a velocidade for constante. Certo? Tranquilo? Entenderam aí por que existe essa equação? Por que ela é essa fórmula do sorvete aí? Sim. Então, tranquilo. Matemática é a nossa linguagem da física, né? Então, a gente tem que sempre linkar as coisas. Bud, olha se tá dando pra eu escutar agora. Agora sim. O que você fez aí diferente? Eu troquei de notebook, eu não sei por que o outro não tá dando. Ah, tá. Agora sim. Eu acho que é porque minha irmã tava mexendo com o negócio de microfone no outro notebook, deve ter desconfigurado as Com coisas aqui. certeza. Pode ter desconfigurado mesmo. Agora, galera, existem dois tipos de movimento aqui no MRU, tá? Porque, assim, imagina aquela pista de Cooper que eu falei para vocês, né? E aí ela vai... Alguém chegou, alguém da prefeitura foi lá e colocou lá as posições assim, né? Foi lá e marcou no chão ou colocou plaquinhas das posições. Então, alguém foi lá e fez isso aqui, 150 metros. Para você saber, né? Onde você está quando você vai correr. Agora,
A marcação da pista, então, não depende de você. Se você começa a correr para cá, olha só. Então vamos supor que você começa a correr para cá, com uma certa velocidade que você calculou lá, vamos supor que ela é de 10, não, 10 é muito, 7 metros por segundo, tá? Você está indo a favor do movimento. Vamos fazer uma tabelinha aqui, quer ver? Ó? Tabelinha é tudo. Então, ó, o tempo em função, o tempo e a posição. No tempo zero, eu escolhi estar no zero, né? Eu coloquei o bonequinho lá no zero. Aí no tempo 1, ele vai estar no 7. Por quê? Porque ele anda 7 metros por segundo. No tempo 2, ele vai andar mais 7 metros, ele vai estar no 14. No tempo 3, ele vai estar no 21, e assim por diante. Se eu fizer um gráficozinho de posição em metros em função do tempo em segundos, o que vai gerar isso aqui? É só colocar, ó, no 0 eu estou no 0, então o primeiro ponto do meu gráfico é aqui. No 1 eu estou no... Eu devia ter feito aqui, né? Vai ficar melhor, peraí. Vai ficar mais fácil de fazer. Aqui é tempo em segundos. Aqui é a posição em metros. Então, ó, tempo 0, tempo 1, tempo 2, tempo 3. Aí no tempo 1 eu estou no 7. No tempo 2 eu estou no 14. No tempo 3 eu estou no 21. Esse tipo de movimento aqui, ó, que a gente vai ver que a curva, né, a linha aqui, é uma linha ascendente, é uma inclinação positiva, né? É um movimento que a gente chama de movimento progressivo. Por quê? Porque ele está progredindo nos espaços, né? Olha só, as posições estão aumentando. 0, 7, 14, 21. O gráfico ele tem uma inclinação positiva, para quem não lembra. Ó. Essa inclinação na matemática ela é chamada de inclinação positiva. Então, esse movimento a gente vai chamar de um movimento progressivo. E por ele ser progressivo, nós vamos associar um valor positivo de velocidade a ele. É uma convenção, né? Movimentos progressivos vão ter valores positivos de velocidade. Por quê? Porque se eu fizer também o ΔS dividido pelo ΔT, sempre vai dar um valor positivo. ΔS, 14 menos 7, dividido por ΔT, 2 menos 1. É sempre final menos inicial, né? Agora imagina o seguinte. Imagina aqui na mesma pista, né, na mesma rua Pitangui, no mesmo lugar, que está lá marcado 0, 50, 100, 150, 200. Então, a mesma pista. Vem uma outra pessoa. E essa pessoa vem correndo contrário a você. Então, ela está vindo para cá. Ó. Vamos supor que ela está vindo para cá com 5 metros por segundo. Olha como é que vai ficar diferente. Se eu fizer a tabelinha para essa pessoa, eu estou indo bem devagarinho porque eu quero que vocês entendam bem isso aqui, gente. Cinemática é uma matéria que ela cai indiretamente em todas as outras partes da física. Porque você vai ter que saber cinemática para resolver problemas de elétrica, você vai ter que saber cinemática para resolver todo tipo de probleminha, tá? Então tem que saber. Então é melhor ir devagar e sempre para todo mundo entender do que ir atropelando. Ó, no tempo 0, o carinha está lá no 250. No tempo 1, já que ele está voltando, ele está andando 5, né? Ele está no 250, ele vai andar 5, ele vai estar no 245. No tempo 2, ele vai estar no 240.
No tempo 3, ele vai estar no 235. Por quê? Porque ele está voltando. Então, as posições dele mudam de outra forma, né? As posições dele mudam da forma que a gente pode falar que é negativa. Então, aqui, ó, a gente tem um tempo em segundos. Aqui a gente tem a posição em metros. No tempo 0, ele não está no 0. No tempo 0, ele está lá em outra posição, ó, na posição 250. No tempo 1, ele está lá no 245. Vamos colocar aqui, ó. No tempo 2, ele está lá no 240. No tempo 3, ele está lá no 235 e assim por diante. Se eu traçar essa reta aqui, vocês vão ver que ela não é positiva. Ela vai ter uma inclinação que a gente fala que é uma inclinação negativa. Matematicamente falando, essa inclinação aqui é uma inclinação negativa. Isso representa sempre que aparecer um gráficozinho com essa inclinação para baixo, representa que o cara está voltando, que as posições dele estão diminuindo, que uma hora ele vai chegar na origem. Onde que é a origem? Aqui, ó. Isso aqui, os exercícios falam que é a origem dos espaços, tá? O que é a origem dos espaços? É o espaço zero. No movimento progressivo, geralmente ele está afastando da origem. No movimento que a gente chama de retrógrado, ele está geralmente aproximando da origem. E por isso o correto é falar que a velocidade dele é negativa, certo? Então, a gente tem que colocar aqui menos 5. Tranquilo? Como que ficaria a equação horária para esse carinha aqui, ó? Nesse movimento progressivo. A equação horária dele eu escrevo S igual a S0 mais VT, né? Porque o movimento dele é uniforme. É só substituir valores. Então, S dele eu não sei quanto que é, mas o S0 dele é 0. E a velocidade dele é 7. Então, a equação horária da posição para ele é S igual a 7t. Essa equação serve para eu resolver qualquer probleminha relativo a essa pessoa correndo. Onde ela vai estar daqui 2 segundos? Só se substituir no 2, no t. Daqui 2 segundos, 7 vezes 2 é 14. Onde que ela vai estar daqui 100 segundos? Substitui no t. 7 vezes 100, 700. Ela vai estar lá no 700. Tá? Quanto tempo ela vai demorar para chegar no 1.200 metros? Substitui no S. E aí você resolve 1.200 por 7, você acha o tempo que ela vai demorar para chegar lá. Agora, se eu fizer a equação horária para esse segundo carinha aqui, ó, vou fazer aqui, ó, S igual a S0 mais VT. A posição dele é a posição inicial, que é 250, só que a velocidade dele é negativa, lá, ó, menos 5t. Então, a equação horária dele é diferente. Ó. Esse sinalzinho de menos já indica que o movimento dele é retrógrado. Dúvidas? Nenhuma. Tipo? Não. Então, beleza. Vamos fazer o seguinte. Abrir. Então, olha só. Nós vimos que os dois gráficos possíveis... Então, vamos colocar os gráficos. Os dois gráficos possíveis, então, de posição por tempo, são esses aqui, né? Ó. S em função de t. S
em função de t. Ou eu tenho um gráfico com inclinação positiva, ou eu tenho um gráfico com inclinação negativa, né? Aqui eu tenho um movimento que a gente chama de progressivo. E aqui eu tenho um movimento que chama retrógrado. Beleza. Agora, e se eu quiser fazer um gráfico de velocidade em função do tempo para o movimento progressivo? Como que ele seria? Seria reto? Isso é constante. O que é uma coisa constante, Constante né? mesmo. Reto, é. Reto, não tem Muda. inclinação, né? Ele não aumenta nem diminui. Então, por exemplo, uma coisa que poderia acontecer aqui é isso aqui, ó. Né? Quer dizer que a velocidade não aumenta nem diminui. E no movimento retrógrado, como que seria? Eu vou ter que fazer assim, né? Ó. Por quê? Ele seria negativo? Porque no movimento retrógrado, aqui ó, no movimento progressivo, eu tenho um valor qualquer de velocidade, que é positivo. No movimento retrógrado, eu tenho um valor constante também, né, no MRU. Só que esse valor constante, ele é negativo, então ficaria menos v. Tá vendo? Esse gráfico de velocidade por tempo, ele tem uma coisinha que vale a pena a gente destacar. Tá? Então, aqui, ó, no gráfico de V por T. E aí é fácil de você visualizar isso aqui também, tá? Aqui, ó. Vamos supor que eu tenho aqui um corpo que se move constantemente a 20 metros por segundo, tá? Então, vamos pegar aqui e finge que ele está sempre a 20 metros por segundo. Se eu te perguntar assim, quanto que ele andou até aqui, ó, em 6 segundos? Aí você vai só com o gráfico, né? Você sabe decorado, você sabe que, né, já que a velocidade é o deslocamento por tempo, se eu quiser o deslocamento, é só multiplicar cruzado, né? O deslocamento é velocidade vezes o tempo. Ah, então o deslocamento dele é a velocidade que é 20 vezes o tempo que é 6. Ah, então esse corpo andou 120 metros. Sim, mas preste atenção. Isso também pode ser obtido a partir do gráfico. Se eu quero quanto ele andou até esse ponto, até os 6 segundos, olha só, o que eu acabei de fazer? Eu fiz ΔS igual a velocidade vezes o tempo. Olha para o gráfico. O tempo é a base do meu gráfico. E a velocidade é o quê? É a altura do gráfico. Então, eu estou fazendo base vezes altura. O que eu estou fazendo, na verdade? Eu estou fazendo a área do gráfico. A área? Ah. Isso mesmo. Então, por que a área do gráfico ela te informa o deslocamento? Porque a área do gráfico é a base, que é o tempo, vezes a altura, que é a velocidade. Então, quando o gráfico for de V por T, a área do gráfico é sempre igual ao deslocamento. Não precisa ser só no MRU, viu? Tá? Isso aqui vale para qualquer tipo de movimento, qualquer um. Então, não é só para o MRU, vale para todo e qualquer movimento. A área do gráfico de V por T é sempre igual ao deslocamento. Aí, gente, é deslocamento mesmo, tá? Não é distância, não. Porque, olha só, aqui, nesse gráfico aqui, ó, vamos pegar essa áreazinha aqui. Se eu pegar... Tá feio. Se eu pegar essa áreazinha aqui,
eu vou ter um deslocamento positivo. Na física, a gente brinca que os matemáticos ficam putos, mas na física existe área negativa, tá? Porque se eu fizer essa área aqui, porque a área é sempre entre o eixo, a linha do gráfico e o eixo. Se eu fizer essa área aqui, vai dar um deslocamento negativo, tá? Então, na física, você pode ter áreas negativas, sim. Isso aí vai ser o deslocamento que ele voltou, por exemplo? É. Ou regrediu? Isso, que ele está regredindo, que ele está no movimento retrógrado, né? Então, sim. Isso dá para resolver muita questão, gente, com isso aí. Por isso que a área do gráfico, então, é igual ao deslocamento, tá? Porque, né, já, se associa com a equação ali do MRU. Tranquilo? Fácil, né? Não é difícil, não. Vou dar um Tranquilo. exemplo. Vou dar um exemplo aqui desse lance aqui do deslocamento. Quer ver? Então vamos pensar o seguinte: isso aqui é uma pessoa de bicicleta, tá? Se a posição inicial dessa pessoa de bicicleta é igual a 100 metros, onde ela estará em t igual a 7 segundos? Vou dar 4 minutinhos para vocês tentarem fazer aí. Se a posição inicial dela é igual a 100, onde ela estará em t igual a 7? Está faltando aqui um valor aqui. Mostrar ela. Pera aí. Vem cá, Laika. Tô tentando parar a apresentação, mas tá dando. Aí. Qual raça que ela é mesmo? Border Collie. Olha lá. Vem aqui, Laika. Olha lá o pessoal. Olha lá. Não! Sem lamber a boca. Gracinha. É. Desce então, vai. Desce. Isso. Acabaram aí? Sim. Quanto que deu? Acabei aqui. Meu deu 30. Deu 30 também. Você pode dividir as áreas, né? E vai analisando cada deslocamento separadamente, né? Por exemplo, essa primeira área aqui, base 3, altura 20. Então dá um deslocamento de 60 metros. Essa área de cá, base 1, altura 20, dividido por 2, porque a área de um triângulo, vai dar 10 metros. Essa área de cá, base 2, altura menos 20, então dá menos 40, né? Menos 40 dividido por 2 dá menos 20. E aí sobrou essa área de cá, base 1, altura menos 20, base vezes altura, menos 20 metros. Então vamos desenhar, só para ver o que está acontecendo. Era uma pessoa de bicicleta, não sei desenhar a bicicleta, então isso aqui é uma pessoa de bicicleta. Ela estava na posição 100. Aí ela anda 70 metros para frente, né? Então ela vem parar na posição 170, somando as duas. Aí ela volta 20. Então ela volta 20, ela vem parar no 150. Certo? Depois ela volta mais 20. Então ela vem parar no 130. Ou você faz o seguinte, ó. Deslocamento total é a soma dos deslocamentos. É 60 mais 10 menos 20 menos 20. Então o deslocamento total é 70 menos 40, 30 metros. O ΔS, a variação de posição, é 30 metros. Então, o que é a variação de posição? É a posição final menos a posição inicial. A variação de posição vai ser
30 é igual à posição final menos a posição inicial, que é 100. Passa para lá, vai ficar S igual a 130 metros. Ou você desenha, ou Ah, você... não, nem prestei atenção no SO que era 100. É, você achou que era zero, né? Não, eu nem li aquilo direito, velho. Do Não. outro jeito. Acontece. Vou criar um aqui para vocês tentarem fazer também, para aplicar as... Espera só um pouquinho, por favor, só pra copiar. Ah, tá. Porque geralmente eu salvo as telas, aí eu nem lembro. Acabei, se você quiser continuar. Beleza. Obrigada. De nada. Ó, vocês podem tentar fazer da maneira que vocês quiserem, mas tenta usar equação horária, tá? É só para mostrar como resolver alguns exemplos de resolução. Imagina que tem aqui aquela pista de Cooper, tem uma pessoa que está na posição 100 e tem uma pessoa que está lá na posição 1.200 metros. Tá? Essa pessoa que está aqui, ela está correndo a 8 metros por segundo. E essa pessoa que está aqui, ela está correndo um pouquinho mais lenta, ela está correndo a 6 metros por segundo. Eu quero saber em quanto tempo elas se encontram, em quanto tempo e onde se encontrarão, em qual posição. Ok? Exemplo clássico. Vou esperar mais uns 4 minutinhos também, igual eu esperei no primeiro. Deu tempo, 4 minutos. E aí, conseguiram fazer? Meu, deu mais ou menos uns 78 segundos e meio. E vocês, galera? Vamos escrever Pode falar. Eu acho que o meu tá errado. O meu deu 550 segundos. Vamos ver. Vamos escrever aqui a fórmula do sorvete para os dois. A equação horária dos dois. Meu Deus. A equação horária desse é 100 mais 8t. A equação horária desse é 1.200 menos 6t. Por quê? Porque se você pensar, né, esse carinha está indo contrário aos espaços. Então, aqui a gente tem um sinalzinho de menos. Não coloquei para tentar pegar os Cs aí. Né? Vamos chamar esse carinha de corredor A e esse carinha de corredor B. Essa é a equação horária do corredor A, essa é a equação horária do corredor B. Em quanto tempo e onde eles se encontrarão? Bom, provavelmente eles vão se encontrar um pouco mais perto do carinha do 6, porque a velocidade do A é maior. Né? Então essa aqui vai ser a posição onde eles vão se encontrar. É onde a posição do A será igual à posição do B, né? É o momento onde eles vão estar dando tchauzinho pro outro. Um encontrando com o outro. Ok? Nesse ponto eles vão se encontrar. Então é só você igualar as posições. SA igual a SB. Ou seja, 100 mais 8t é igual a 1.200 menos 6t. Passa o 6t para cá, o 100 para lá. Vai ficar 8t mais 6t, 1.200 menos 100. 14t igual a 1.100. Então, o tempo de encontro é 1.100 sobre 14. 1.100 dividido por 14. 1.100 dividido por 14. 78,57 segundos.
Esse é o tempo. Em quanto tempo eles vão se encontrar? Né? Gabriela, provavelmente você colocou 6 positivo. Eu acabei de ver aqui, é porque na hora que você falou assim, quanto que deu? Aí eu tava tava na equação igual, aí eu fiz de rapidão. Então aqui, ó. Aí, onde eles vão se encontrar? Tanto faz, só você jogar aqui, ó. SA igual a 100 mais 8 vezes 78,57. Ou você joga aqui. SB igual a 1.200 menos 6 vezes 78,57. Tanto faz, tá? Vai dar o mesmo resultado. SA igual a 100 mais, deixa eu ver quanto que dá aqui essa multiplicação. 78,57 vezes 8 mais 100. Então eles vão se encontrar. Aqui dá 628,56. Então eles vão se... O A vai estar na posição, né? Deve dar algum errinho que eu arredondei. Em 728,56 metros. Se eu fizer essa continha também tem que dar a mesma coisa, tá? 728,56 metros. Então esse é um processo de resolução quando você tiver vários corpos se movendo, você escreve a equação horária de cada um deles e depois que você escrever a equação horária de cada um deles, você iguala elas para saber o ponto de encontro desses corpos. Sabendo o ponto de encontro, você descobre, né, sabendo o tempo de encontro, né, você descobre o ponto de encontro também. Certo? Vou dar mais um exemplo. Cinemática, galera, essa aula de hoje eu vou fazer vários exemplos, porque cinemática só aprende fazendo exemplo, só aprende fazendo exercício. A grande dificuldade dos alunos na cinemática é pegar o dado do problema, né, e transformar em equação. Gabriela, já acabou de corrigir a sua? Já acabei, pode ir. Pode ir? Todo mundo já acabou de copiar? Aham. Sim. Vamos lá. Agora, outro exemplo, ó. Aqui tem um carro, aqui tem outro. Tá? Esse carro está na posição, vamos colocar assim, 100 km da estrada. Esse carro está mais à frente, esse carro está na posição 160 km da estrada. Esse carro da frente, ele vem desenvolvendo uma velocidade média de 60 km por hora. Enquanto esse carro aqui vem um pouco mais rápido. Ele vem desenvolvendo a velocidade de 80 km por hora. A gente vai considerar esses carros como pontos materiais. A pergunta é a mesma. Em quanto tempo e onde o primeiro carro vai ultrapassar o segundo? Quanto tempo e onde? Vamos chamar esse de carro A e este de carro B. E onde o carro A ultrapassa o carro B. Quatro minutinhos para vocês aí. Vou encher minha garrafinha de água aqui que já acabou. Valendo o tempo. Deu certo? Não deu certo aqui, eu acho. Eu acho que não deu. Quanto que deu aí? Vamos comparar os resultados. O meu deu 3 horas e 340 quilômetros. Meu também deu isso.
Então deve É estar quilômetros certo. mesmo. Então é certo. Se 3 pessoas chegaram no mesmo resultado, né? Assim que a ciência funciona. Um confirmou o resultado do outro, né? Que, ó, essas são as equações horárias, né? E eu que tinha escrito métodos aqui agora que eu vi. Opa, De ter assim. né? Aí não pode não. A Ana Clara entrou, mas ela já saiu? Ela tá aí caladinha? Não, ela saiu. Deve ter. Então aqui, ó. Vamos lá. Então essas são as equações horárias. Se eu quero saber onde eles se encontram, eu faço SA igual a SB. Então fica 100 mais 80T é igual a 160 mais 60T. Trocando as coisas de lado, né, vai ficar 20T igual a 60, porque o 100 passa subtraindo e o 60 também passa subtraindo. Então o T vai ser de 3 horas. Se o T é de 3 horas, só substituir em qualquer uma das duas. SA igual a 100 mais 80 vezes 3. Então SA igual a 100 mais 240. SA igual a 340 quilômetros. Ou SB, vamos fazer aqui, 160 mais 60 vezes 3, vai dar na mesma, né? O SB igual a 160 mais 180, SB igual a 340 quilômetros. Então, em 3 horas, os dois vão estar no mesmo ponto da estrada. E aí o carro A pode ultrapassar o carro B. Tranquilo, né? De boa? Então, o último exemplo que eu vou criar aqui, que é... E todos esses exemplos que eu estou passando para vocês são exemplos de tipo exercícios clássicos que caem, tá? Então, eu já estou deixando aqui para vocês compararem. Caso vocês estiverem fazendo algum exercício nesse estilo, já sabem mais ou menos como vai resolver. Aqui vai ser assim, ó. Isso aqui são dois ônibus, tá? Ônibus A. E esse aqui é o nosso ônibus B. O ônibus B sai lá de Belo Horizonte e o ônibus A sai de Divinópolis. Então é como se eu tivesse Divinópolis no 0 e BH no 120. E aí o ônibus A chega em Belo Horizonte, né? Aqui, ó. Pera aí, Laika, dá sossego. O ônibus A, ele chega em Belo Horizonte vamos colocar aqui, 2 horas. E o ônibus B chega em Divinópolis depois de 3 horas de viagem. Eu quero saber aqui, ó, esse ponto aqui, né? Mesma coisa, em quanto tempo eles se encontram, né? E qual que é a posição. Então eu quero saber esse ponto aqui, porque quando dois gráficos de posição por tempo se cruzam, esse aqui é o nosso ponto de encontro. Eu quero saber os pares ordenados desse ponto de encontro. Qual que é o tempo desse ponto de encontro e qual que é a posição desse ponto de encontro. Lógico que o gráfico está fora de escala, né? Mais 4 minutinhos. Deu?
Meu, deu 1 hora e 12 minutos e 72 quilômetros. Tá craque. E as meninas, conseguiram? Tô só acabando de fazer aqui rapidão. De boa. Amanda tá caladinha? Amanda tá aí? Deu 72 também, 72 quilômetros. Amanda, você tá aí, Amanda? Ah, beleza. Você tá caladinha, hein? A Amanda, Eu não a gente ainda não eu conhece tava- pessoalmente, né, pessoal? Ninguém viu que a Amanda entrou, já tava em quarentena. Você falou. Esse é Ver o se dá pra sexto voltar esse stream. ano, né? Tomara, né, Henrique? Tomara que dá pra voltar esse ano. Se não der pra voltar Primeira, esse ano, a gente vai até maio. Com o salinho. Fala, Barba. primeira coisa que me dá vontade de fazer aí é semelhança de triângulo, só que não dá, né? Não Porque dá falta porque tá. inclinação. Falta inclinação, não dá. A Então, gente é tão viciado na semelhança que é bem mais fácil. Você vê, já quer muito fazer. mais. Aqui é a mesma coisa, né? Eu tenho que escrever equação horária para os dois, mas me falta velocidade, né? Então tem que primeiro calcular a velocidade. Então S igual a S0, eu sei a posição inicial dos dois, mas eu não tenho a velocidade dos dois. Mas é fácil. Vou colocar isso aqui em cima. É fácil por quê? Porque velocidade, como é uma linha reta, a velocidade deles é constante. Então a velocidade do A é o ΔS do A dividido pelo ΔT do A. Eu posso pegar então aqui, ó, posição inicial é 0, posição final é de 120, então fica 120 menos 0 dividido pelo ΔT, que é 2. Então o ônibus A está andando a 60 km por hora. A velocidade do B é igual ao ΔS do B dividido pelo ΔT do B. Só que o ΔS do B é contrário, né? Ele começa no 120 e termina no 0. Então é 0 menos 120 dividido por 3 horas, que ele demorou, né? 3 menos 0. Então, a velocidade do B é de menos 40 km por hora. Aí agora eu posso escrever S do A igual a S0, fazendo isso aqui de cima, ó. S do A igual a S0 do A, que é 120, mais 60t, que é a velocidade do A. S do B é igual... Não, desculpa, o A começa no 0, né? Então o A começou no 0. O S do B, que é 120, menos 40t. Igualando os dois, S do A igual a S do B. Eu fico com o A é 60t e o B é 120 menos 40t. Passa para o lado de lá. Vai dar 100t igual a 120. Então o t igual a 1,2 horas. Oi, se eu contar para vocês, se caísse essa questão na prova e tivesse uma alternativa assim, ó, 1 hora e 20 minutos, eu tenho certeza que metade da turma ia marcar isso aí. Porque a tendência da pessoa achar que 1 hora, 1,2 horas é 1 hora e 20 minutos, vocês não têm noção. 1 hora e 20 minutos é 1 hora mais 20% de 1 hora, né? 1 hora, 1,2 horas, né? É 1 hora mais 20% de 1 hora. Então dá 1 hora e 12 minutos. Só um segundo, gente. O interfone tocou aqui. Deixa eu ver o que é. Só um segundo. Vizinho tocou errado. Beleza, bom demais. Então 1 hora e 12 minutos. E aí, eu vou pegar esse 1,2 horas e vou jogar em qualquer um dos dois. Eu vou jogar no A, porque no A está bem mais fácil que no B, né?
Então eu vou pegar assim, ó, S do A igual a 60 vezes 1,2. Então o A vai estar na posição 72 km quando encontrar o B. Ou seja, né, o B também tem que estar lá. Então, aqui é 1 hora e 12 minutos e aqui são 72 km. Posição de encontro, tempo de encontro. Tranquilo? Estão prontos, então, para fazer os exercícios da lista? Vamos fazer juntos. Estão tranquilo, então? Sim. Sim. Gabriela, tenta abrir a lista aí para a gente ver se vai dar certinho. Vou abrir aqui para mim também. Na hora que eu puder começar, vocês me falam, que vocês estiverem prontos aí. Por mim, pode começar. Por mim também. Então, vamos lá. Gabriela, bloqueei aí. Questão... Eu tô tentando abrir aqui. Ah, tá. Questão da SpaceX, que parece... Você bate o olho assim, não é SpaceX, agulhas negras, puta merda. Vai ser difícil demais. Não é. Olha só. Considere um objeto que se desloca em movimento retilíneo uniforme durante 10 segundos. O desenho abaixo representa o gráfico do espaço em função do tempo. O espaço do objeto no instante t igual a 10 segundos em metros é... Olha só. Eu posso calcular a velocidade desse carinha aqui. Porque como é uma linha reta, é uma função de primeiro grau, mesmo que ele não estivesse falando em cima, eu sei que é MRU. Então, a velocidade é ΔS por ΔT. Eu pego aqui, ó, ΔS é 12 menos 3. E o ΔT é 3 menos 0. Então, a velocidade vai ser 9 sobre 3, a velocidade de 3 metros por segundo. Positiva porque a inclinação é positiva. E aí eu escrevo S igual a S0 mais VT. S0 é 3, então S igual a 3 mais a velocidade, que é 3. Essa é a equação horária do caboclo. Eu quero a posição dele no tempo igual a 10 segundos. Então eu venho aqui e faço S igual a 3 mais 3 vezes 10. Então a posição dele no tempo igual a 10 segundos é 3 mais 30. 33 metros. Olha aqui. É fácil, né, gente? Essa aqui, ou não? Para ser 10 PSEX é fácil, né? É lógico que se caísse no Enem, muita gente ia errar. Por quê? Porque tem pouco conhecimento de função e tal, de como montar essa equação horária. Mas depois da aula de hoje, eu acho que ela ficou mais tranquila, né? Alguma dúvida? Sim. Não. Nenhuma. Então vamos para a segunda. Deu certo, Abud. Agora deu certo? Deu. Obrigada. Ah, essa segunda aqui, ela é linda. Essa questão é chique demais. Coloquei ela aqui para fazer com vocês porque eu achei ela muito massa. Em uma brincadeira de parque de diversões, um jogador dá uma tacada numa bola de sinuca e acerta frontalmente um alvo em movimento pendular com frequência de 1,5 Hz, como mostra a figura abaixo. Se a trajetória da bola estiver alinhada com o alvo no momento da tacada, né, o valor possível para o módulo da velocidade média da bola de sinuca em metros por segundo é de... Antes de eu começar a resolver, galera, eu queria que vocês me dissessem o que vocês entenderam com relação a esse enunciado. Tipo assim, como que vocês começariam a resolver essa questão? Que informação você absorveu aí? Eu quero entender de vocês isso aí.
Eu ia tentar calcular o tempo para saber quantos segundos ia levar para a bola ir e voltar para o centro. Mas ele te deu a Para quando. frequência, né? Esse tempo chama como, Henrique? Frequência. Esse Período. Isso. Ah, o Henrique fragou, né? Mas o período é o tempo para ela fazer o quê? Aí, ó, já matou a questão. Porque olha Uma só, volta completa. isso. Aqui tá o pêndulo, né? No momento em que a bolinha sai, ele falou aqui que ele tá alinhado, né? Aí, o período é o tempo para ela vir aqui em cima, tipo assim, né, ó. É o tempo para ela vir aqui em cima. Para ela vir até ali. Ficou meio tosco, mas... Então, o período é o tempo para ela vir aqui, e voltar no tempo aqui, né? Então, ela vai, volta e volta aqui de novo. Então, ela faz um movimento, 2 movimentos, 3 movimentos. Concorda? Para ela voltar aqui. Qual que é o período dessa bolinha? Quem lembra? Qual que é a fórmula do período? Nós já vimos no ondulatório. É um sobre a frequência? Isso mesmo, 1 sobre a frequência. Então, o período dessa bolinha é de 1 sobre 1,5. O período, então, é 1 sobre 1,5. 1,5 é 3 sobre 2. Então, é 2 terços. O período é de 0,66 segundos, é isso? 1 sobre 1,5. Acho que é. Isso mesmo. 1,66 segundos é o tempo para ele, se ela estava aqui, né? É o tempo para ela vir até lá em cima, descer, vir até aqui embaixo, descer de novo. O tempo para ela retornar aqui, né? E aí, olha só, o que pode acontecer? Qual que é uma velocidade possível? Uma velocidade possível é que ela venha só até aqui em cima, e retorne. Isso aqui é 1/3 do período, né? Ó, 1/3, 2/3, peraí, não. Quanto que dá? É 1/3, né? Para ela vir aqui e voltar. Então, se ela subir e descer, não, é metade do período, né, na verdade, desculpa. Metade do período. Olha só, essa subidinha dela aqui é metade do período, e descida, né? Subida e descida. E depois a subida e descida dela aqui é metade do período. O exercício não falou se ela teria que ir até lá em cima, voltar e descer, mas se ela só vier até aqui e voltar, dá para a bolinha de sinuca acertar, né? Concorda? Então, vou tentar fazer com metade do período para ver se eu acho alguma velocidade ali. Por quê? Porque dá para ela subir e retornar aqui enquanto a bola atinge esse alvo. Se essa bola de sinuca, que tem uma certa velocidade, percorrer uma distância de 1,20 m num tempo de 0,33 segundos, ela acerta o pêndulo, não acerta? Vamos ver se dá? Velocidade, aqui pode ser distância por tempo. Então, ela tem que percorrer uma distância de 1,20 m com 0,33 segundos. Vamos ver se vai dar 3,6, né? Metros por segundo. Não tem ali não. Tem? Tem não. E se Não. ela... E se ela for até aqui, for até lá em cima, vamos chamar aqui de posição A. Se ela for até a posição A, até a posição B e voltar, ela vai ter percorrido um período inteiro, não vai? Vai. Se ela percorrer, para ela atingir depois de ter percorrido um período inteiro, o que ela tem que fazer? 1,2 dividido por 0,66. 1,2 dividido por 0,66 dá quanto? Acho que aproximadamente 1,8. 1,8. Tem 1,8 ali? Não. Não. Ixi, então qual que é o problema aí? Vamos ver. De onde que é essa questão, Ambud? FMP. Eu não sei de onde que é FMP. Fundação Mendes Pimentel? Deve ser, né? Então, o que tá de errado aí, gente?
que está acontecendo? Eu acho que a gente pode considerar como mais de um período também, tipo um período e meio, boa. 2 períodos. Isso mesmo. E se ela tiver ido, voltado e descido? Ela pode ter gastado, por exemplo, um período e meio. Um período e meio Eu, por exemplo, chutaria o 0,72, já que eu acho que ele é múltiplo de 1,8 e 3,6. Entendi. Mas, por exemplo, um período e meio, porque tem que ser múltiplos de meio período, né? Vamos ver, um período e meio, quanto que dá a velocidade? Ela teria que percorrer a distância de 1,2 em 0,99 segundos. Vamos ver se dá. 1,2 dividido por 0,99. Ixi, dá não. 1,21 metros por segundo. Vai estar baixando, né? E se ela percorrer agora em 2 períodos? E tem que ir tentando. 2 períodos dá quanto? 1,2 dividido por 2 períodos é 1,33, né? Aproximadamente. 1,2 dividido por 1,33. 0,9 metros por segundo. Então aqui eu coloquei 2 períodos, né? 2 períodos igual a 1,33. E se for 2 períodos e meio, quanto que dá 2 períodos e meio? Dá 1,66 segundos. Aí vamos fazer a conta. Distância 1,2 dividido por 1,66. Acho que agora dá, não dá? Acho que dá 0,72. Que é o que o Eu Henrique acho. falou. Então, essa velocidade aqui dá certo. Se eu lançar a bolinha com 0,72 metros por segundo, o pêndulo vai oscilar 2 vezes e meia. Então, ele vai uma vez, 2 vezes, 3 vezes e volta aqui. Aí a bolinha, pum, bate nele. Então, eu preciso de 2 oscilações e meia e uma velocidade de 0,72 metros por segundo para que essa situação seja satisfatória, assim, satisfeita. Legal essa questão, não é? Eu achei. Achei ela que precisa de uma... Essa aí tem que ir fazendo por tentativa mesmo? Tentativa mesmo. Tentando até dar certo. Mas igual o Henrique já tinha matado a questão, né? Porque ele falou assim, eu tentaria 0,72, porque ele é múltiplo de 1,8 e de 3,6. Então, o cara já vai ali numa tentativa mais assertiva. Mas eu achei ela bacana, essa questão. Assim. O raciocínio dela é diferenciado. Vamos fazer aqui. Terceira. Bud, eu vou ter que sair mais cedo. Aí depois eu olho a resolução das outras lá, tá bom? Tá bom, então. Até mais, Obrigada, Gabi. viu? Ó, Até fazer sexta. o resto da lista toda, viu? Tá bom, até sexta. Até Obrigada. sexta. Tchau. Vou fazer mais essa aqui para vocês não ficarem muito cansados e depois o resto fica para casa. Ó, a linha 1 azul do metrô de São Paulo foi inaugurada em setembro de 1974 e opera hoje com uma extensão aproximada de 21 mil metros distribuídos por 23 estações, da estação Jabaquara à estação Tucuruvi. O tempo médio para percorrer o trajeto entre duas estações terminais citadas é de aproximadamente 45 minutos. Se um passageiro entra no vagão de trem metrô na estação Jabaquara e desce apenas na estação Tucuruvi, pode-se afirmar corretamente que sua velocidade escalar média em km por hora é mais aproximadamente de... essa é facinho, né? Velocidade escalar média é a distância sobre o tempo, ou seja, 21 mil metros ou 21 quilômetros, né? Dividido por 45 minutos. Mas 45 minutos é quanto de hora? Como é que eu descubro quanto de hora? Eu divido por 60. Vai dar 0,75 horas. Aí eu divido isso aqui por 0,75 horas. 21 dividido por 0,75
28 km por hora, que é mais próximo de 30 km por hora. Essa é tranquila, facinho. Só que tem que tomar cuidado aqui, né? Lembrar que quando a gente tiver o tempo em minutos e quiser passar para horas, a gente divide por 60. De horas para minutos, você multiplica por 60. Tranquilo, gente? Alguma Tranquilo. Tranquilo. Facinho? Uhum. Sim, Então, bem ó, fácil. resto, para não ficar muito extenso também, resto da lista para casa, algumas mais difíceis, mas acho que a mais difícil eu já fiz, que era essa do pêndulo. O resto é bem tranquila, tá bom? Se tiver dúvida, sexta-feira estamos aí. Tá bom. Tá bom. Alguma coisa vocês querem comentar? Ou não? De Ô, boa. Abud, Oi. tem alguma lista de revisão assim do ano todo que você possa me mandar? Como assim do ano todo? De tudo para Não, trás? não, de todas as matérias. Ah, e Tipo tem assim, aquela de apostila fisiologia. de resumão de física, eu já mandei para vocês, já mando de novo. Tem uma porrada de exercício. Eu acho que eu tenho ela aqui, eu acho. Olha aí, se você não tiver. Aí você pode, no plantão também, você pode pedir exercício dela, tá? Não tem problema nenhum. Tá, Vou até só relembrar tenho isso lá no grupo. Ok? pra me dar uma treinada pra dar prova. Uhum. Então, tchau, então. Beleza. Falou, Abud. Obrigada, Falou, Abud. até mais, gente.